poder entender o mundo local. E que esse mundo local está numa trajetória de autodestruição material e espiritual. Mas para entender isso, nós precisamos como que sair do mundo local, né? E criar uma vertical de compreensão da crise no planeta. Isso tem uma força pedagógica muito grande. Nós precisamos no Brasil nos abrir para descobrir a crise no estado planetário. A mesma coisa é o Haiti. Percebe isso? A contemporaneidade dessa afirmação. Fernanda. Não. Leandro, por favor, lê o terceiro. Considerando que a vida está fortemente ameaçada por uma tecnociência triunfante que só obedece à lógica apavorante da eficácia pela eficácia. Quem é que quer comentar isso? As tecnologias de hoje em dia, né? Todo o processo de tecnologia visa mais conforto, maior eficiência, produtos mais eficientes e tal, mas não leva em conta todo o impacto ambiental, toda essa questão, essa visão reducionista, né, no meio. As pessoas não querem mais o antigo, sempre o novo. E esse novo tem algumas características. Ele precisa dar mais lucro, senão ele não se forma, né? Então ele tem que ser mais eficaz. E obsoleto, né? As coisas estão se tornando. Sim, rápido. O iPhone 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que isso aqui vem para justificar a fé cega na ciência como aquilo que vai nos salvar. Exatamente. E como motor. Tipo, o nosso motor é a ciência e eu acredito que ela vai nos salvar. Isso justifica de outra forma o motivo do Big Bang disciplinar. Exatamente. É preciso ter muitas disciplinas para que cada vez mais seja mais eficaz. Exatamente. E para que cada vez mais as pessoas possam acreditar que essa eficácia vai nos salvar da nossa degradação. E a eficácia. Então, é a eficácia da eficácia. É eficaz. Tudo aqui só pode ser eficaz. Algo que não seja eficaz, ou seja, algo que não dê os resultados esperados, porque a eficácia é a medida dos resultados. A eficiência é a medida do processo, da energia do processo. Então quer dizer que o antigo não é eficaz? Não, por exemplo, o iPhone 3 deixou de ser eficaz, ele não vendia mais. Então você precisa de um iPhone 4 que tenha mais potência no mesmo lugar. Qual é a palavra para falar do antigo? Então? Do antigo. Não, tu tem 3 palavras que medem as coisas. Perde sua funcionalidade. Ele deixou de ser eficaz. Por exemplo, o carro a gasolina, ele está deixando de ser eficaz, percebe? Agora todos os carros serão elétricos. Que bomba ova, vai ser mais congestionamento. Claro que a solução não está no carro ser elétrico. Sim, tirar o carro. Pô, é evidente, restaurando a sociedade. Aí a hora que o elétrico não der mais, vai ser a hidrogênio, vai ser, não sei, uma outra coisa. Mas não pode deixar de produzir. Por exemplo, ontem saiu uma notícia de que o Brasil está em crise. Aí eu perguntei, como assim crise econômica? No meu bairro, cada dia é mais caro, o supermercado cada dia vende. Não, caíram as vendas de carro. Não. Isso é crise. Não é crise. Caiu a venda de carros. O Brasil vende 3 milhões de carros Barato por ano. Já crescendo, né? 3 milhões de carros por ano. Então, dá 1 milhão por trimestre. Então, a gente caiu lá algumas unidades. Professor, eu não entendi deixa eu ver se eu entendi eficácia pela eficácia. Quando certo. A pessoa fala assim,
Mas por que eu vou querer essa tecnologia aí? Ah, porque ela dá resultado. Por quê? Ah, ela dá qualidade. Ah, porque? Ah, ela é eficaz. Ah, fica gerando naquilo ali. Isso é eficácia pela eficácia, né? O caso do iPhone que a gente falou, o iPhone já tem o 5 já, né? Uhum. Pode ter certeza que até o... 5S. Eu tava lendo, Porque além de só ficar a tecnologia fazendo mais. dobra a cada 18 meses. Ó, tá vendo? Então a eficácia pela eficácia é isso. O iPhone, ele está deixando de ser eficaz a cada 4 meses. A pergunta é semântica, é morfológica, sei lá. Eficácia pela eficácia Pela é explicar eficácia. por isso, só por isso. É, só por isso. Ele deixou de ser eficaz. Então a eficácia pela eficácia. Não tem uma justificativa, é tautológico. Eficácia pelo Certo? conforto. Tautológico. Quase demagógico. Um pouco. É circular a coisa. Ah, eu faço isso porque faço isso. Porque eu quero. Pronto. Tá bom. Tá? Ok. Então vamos para a. Tu lesse a terceira a primeira vez, né? Então, Tem que ler de então vamos repetir. Jucal, por favor. Considerando que a vida está fortemente ameaçada por uma tecnociência triunfante, que só obedece à lógica apavorante da eficácia pela eficácia. Professor, isso inclui também o conhecimento científico produzido na universidade, né? Que é eficácia pela eficácia. Por Claro, exemplo, claro. A quantidade de artigos. produz. E relevância nenhuma. Pronto. Mata. É isso aí. Sempre que a resposta é a mesma da pergunta, por que está fazendo isso? Ah, porque eu estou fazendo. Pronto. Por que tu está escrevendo esse artigo? Não, porque precisa do artigo para publicar. Tu tem- Por que tu está publicando? Pensa no TCC, se as pessoas fazem um TCC É. e tem que se formar, não porque eu quero ir fazer uma pesquisa diferente que vai provar isso ou aquilo. E o Não, aí tem que fazer o TCC assim, aí então vê um tema mais fácil aí, pra ver se tu, né? Entendi. Mais Verdade. tempo, E além de tudo, você vai colocar alguma ideia sua, é rejeitada. Tem que ter uma referência. Aí um momento, aí tem um método, né? Porque tu para fazer um TCC, as pessoas não falam, mas você tem que valorizar alguma coisa que tu aprendeu ao longo de 5 anos. Isso é uma coisa. Aí se tu chega no TCC e quer inventar uma coisa que não estudasse durante 5 anos, também. Daí já é o mestrado, doutorado, né? Não, mas acontece, cara. O aluno chega, eu quero falar sobre. Mas, cara, tem alguma disciplina que tu fez isso? Não. Olha, tu curso daí. Vai fazer um novo curso. Vamos avançando agora então. A Fernanda, né? Vai ler a quarta. Considerando. 1, 2, 3, 4. Considerando que a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais cumulativo e um ser interior cada vez mais empobrecido leva à ascensão de um novo obscurantismo cujas consequências no plano individual e social são incalculáveis. É forte. É porque é agoniante, ela não tem continuidade, ela no fim da continuidade. É porque é considerando, né? Considerando. Considerando que Mas são pontos de vista. É. Não é a finalização. saber mais acumulativo. Samuel, queres ler novamente? Considerando que a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais cumulativo e um ser interior cada vez mais empobrecido leva à ascensão de um novo obscurantismo cujas consequências no plano individual e social são incalculáveis. Comentários? Eu tenho só que eu já li o segundo parágrafo que já ficou bem claro isso, né? Mas quando a Fernandinha leu agora, que parece que parou ali. Aí eu queria resgatar os 2 parágrafos anteriores, que é o desafio contemporâneo da autodestruição material e espiritual da nossa espécie. A tecnociência a vida fortemente ameaçada por uma tecnociência triunfante
E a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais cumulativo e um ser cada vez mais empobrecido. É a relação entre esses 3 parágrafos. Né? Um levando ao outro. Um em cima do outro, assim, e indo ali meio que nesses níveis de realidade mesmo. Ó, é o desafio da autodestruição material e espiritual, a tecnociência triunfante de uma eficácia pela eficácia, e a ruptura entre o saber cumulativo e o ser interior mais empobrecido. É basicamente um fractal aqui que justifica a degradação e que justifica o motivo da transdisciplinaridade. Claro, e cujas consequências são calculadas. Esse é um fractal negro, um fractal... Negro. Por isso é que a gente tem que tomar cuidado. A transdisciplinaridade, ela é um campo sério aí. O obscurantismo não estou entendendo. Seria um escondismo? Bom, vamos usar uma referência filosófica e sociológica importante, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt foi uma grande filósofa alemã. Ela vai dar um pouco esse conceito, através de uma outra palavra que é o totalitarismo. Então, o obscurantismo é quando uma ideia ou uma ideologia, vamos dizer assim, domina o próprio espírito do humano, entende? Eu ia dar outro exemplo que era a Idade das Trevas, né? A Idade das Porque a igreja Trevas, dominava todo conhecimento. E o próprio conhecimento, e ela sabia daquele conhecimento, mas o que ela passava era um conhecimento mascarado que teve sérias implicações sociais. Exatamente. Né? Então, obscuro vem de obscuro, né? Então a gente pode pensar que é um momento da história de uma sociedade ou do mundo em que não existe luz, vamos dizer assim, ou abertura, né? Eu acho que fica bem claro no parágrafo anterior. Se tu tem uma fé cega numa tecnociência triunfante e acredita que cada iPhone que surgir vai resolver, especial vai resolver, cara, tu tá entrando cada vez mais num parafuso de obscurantismo. E que se tu der um computador para cada criança no mundo vai ficar bom. É tipo, não, vote em mim que eu vou dar um tablet para cada criança. Bem isso. E que isso vai resolver o problema da educação. Porque no cérebro que você falou é igual ao zero da luz, você consegue ver cores. Aí se torna absurdo, olha só, unimos 3 coisas que nós conversamos aqui. Então agora, Jucal, por favor. O quinto Jucal. Considerando que o crescimento dos saberes, sempre presente na história, aumenta a desigualdade entre os que os possuem e os que deles estão desprovidos, gerando assim uma desigualdade crescente no seio dos povos e entre as nações do nosso planeta. Imagina, se a gente tá pisando assim, o que eles pensaram lá? Imagina a cabeça deles fervilhando escrevendo isso. Lá em 94? Cara, esses caras são... Meu Deus. Acho que foram os últimos gênios da geração. O que esse considerando está dizendo, Eduardo? Poxa vida. Eu vou ler mais uma vez, tá? Por favor. Gabriel, por favor, pode repetir, Gabriel, esse considerando? Tá. Considerando que o crescimento dos saberes, sem precedentes na história, aumenta a desigualdade entre os que possuem e os que deles são desprovidos, gerando assim uma desigualdade crescente no seio dos povos e entre as nações do nosso planeta. Vocês estão percebendo o que está dizendo esse considerando? Tanto quanto mais conhecimento toda a ciência, todo mundo produz, significa que mais gente fica fora desse conhecimento. Então, a transdisciplinaridade está colocando isso como preâmbulo, porque lá na frente ela vai dizer que a saída dessa crise é o diálogo de saberes, em que o conhecimento popular, o conhecimento religioso, o conhecimento mágico são tão importantes quanto o conhecimento científico.
Então, esse preâmbulo é fundamental porque ele está dando todos os degraus, vamos dizer assim, dessa escada, onde a gente vai poder olhar e aí dizer, não, para aí, o conhecimento do índio é tão importante quanto os milhares de artigos de ciências, tal. E tu vai saber dizer isso, para que não te estraçalhe, né? Porque tu dizer que o conhecimento do índio tem tanto valor quanto o conhecimento de um cientista, entendeu? Tu tem que criar um certo contexto, um conhecimento de um agricultor, um conhecimento de um ancião. E é isso que a transdisciplinaridade vai dizer. O conhecimento das religiões. É tudo desreconhecido, assim, né? Deslegitimado. Desvalorizado. A gente não sabe como os nossos ancestrais eram. É a tentativa de te valorizar por uma especificação que não é, você não se resume a isso. Claro. Tipo, Divisão Internacional do Trabalho, o Brasil é exportador de commodities. E o mundo enxerga o Brasil como exportador de commodities. E vai ficar assim para sempre. Não importa, já faz quantos anos que existe a Divisão Internacional do Trabalho. E tipo, tu não é apenas exportador de commodities, tu é uma nação inteira, entendeu? Tu é inúmeras outras coisas. Ok. Professor, eu quero aproveitar que foi usado o termo desigualdade. Sim. E foi usado desigualdade em 2 pontos aqui. Já que aqui nessa roda já foi feita propaganda da Sala Verde, eu quero fazer uma propaganda de uma coisa que nós todos aqui estamos buscando. Desigualdade, a ciência que mais estuda a desigualdade é a sociologia. No departamento de sociologia tem um número de pesquisa em ecodesenvolvimento da qual eu faço parte. Vocês são livres para visitar lá, de meio ambiente e desenvolvimento, que lidar com o ecodesenvolvimento e a sustentabilidade que a gente lidar aqui. É só chegar, se inscrever. NM Fala mais. Em outra ocasião eu falo mais. Tá. Então vamos lá, considerando. Agora Samuel. Tá bom. Considerando, ao mesmo tempo, que todos os desafios enunciados têm sua contrapartida de esperança e que o crescimento extraordinário dos saberes pode conduzir a longo prazo, a uma mutação comparável à passagem dos hominídeos à espécie humana. Grande, né? Grande escala. Mas o que importa aqui nesse parágrafo? A esperança. A esperança de que esse conhecimento seja útil, evidente. Que essa escala de conhecimento permita dar uma esperança no porvir. Né? Dá uma lidinha, Gusner. Relê, por favor. Considerando ao mesmo tempo que todos os desafios têm contrapartida de esperança e que o crescimento extraordinário do saber pode conduzir a longo prazo a uma mutação comparável à passagem dos hominídeos à espécie humana. Tá, então, confirmando, a ideia de que a transdisciplinaridade ela é um campo de conhecimento que se nutre dessa palavrinha esperança. Ela é um campo de conhecimento otimista. Nós não somos ingênuos, mas nós somos otimistas. Certo? Então, nós não somos, por exemplo, não seguimos uma corrente weberiana, por exemplo, na sociologia traz o desencanto da coisa. Nós não somos colapsistas por ser colapsistas. Né? Então, assim, a gente começa a se explicar a base ideológica, entre aspas, da transdisciplinaridade. Então, dificilmente você verá uma pessoa defendendo ou propondo uma ação transdisciplinar se dentro dela ela tem uma formação desencantada. Certo? E o desencantamento ele vem com as nossas profissões, porque tu não nasce desencantado. Certo? Bem pelo contrário, né? A criança é... Claro, é mágica. É mágica. Sempre aquela experiência. São as nossas especialidades, as nossas profissões. Sei lá, tu faz economia, aí tu fica ali na economia,
aí tu desencanta das outras coisas, entende? Tu faz as relações internacionais, aí tu começa a estudar que, pô, as relações internacionais é tudo instrumental, puta, tu desencanta, entendeu? E é fundamental que tu seja encantado para trabalhar as relações internacionais. Para te ver, eu acabei de submeter um artigo para o maior congresso de relações internacionais, que toda vez desde a minha graduação, quando eu submeti um artigo lá, foi aprovado. Primeira vez, só porque eu falei em transdisciplinaridade e abordagem pedagógica, não foi assim. Mas não perca as esperanças. Jamais. Não, que bom, né? Mas que pena ao mesmo tempo, porque se eles tivessem aceitado, eles poderiam ter a oportunidade de Olha ver a oportunidade, né, cara? um lado diferente da coisa, né? Isso que dá raiva, eles não dão espaço por diferente, cara. Que a gente podia muita coisa, melhor Pela primeira vez. Pô, mas eu não sei se tu tá aí agora criasse um. Eu vi Tá bom. Não, é só. A gente estava falando sobre encantamento, as crianças. Tem um filme que está no cinema agora que chama Tarja Branca. E ele fala um pouco sobre essa coteia aí do encantamento e é uma coisa tão simples que todas as crianças têm, que é o brincar. E eu acho que é uma boa pedida para a gente assistir com essa visão aí do encantamento, do simples, que é um convite, são várias pessoas diferentes falando. Eu não vi ainda, mas eu quero ver, mas eu vi isso pela referência do trailer. Tarja Branca, acho que está em todas as salas de cinema, se não me engano. Ferramentas lúdicas. Já vou pesquisar. Eu vou ter lido um Já que é você agora? Você não tem no Beira-Mar, com certeza. Vou ver agora, peraí. Estava no Beira-Mar. Considerando os aspectos acima, os participantes do primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinariedade, Convento da Arrábida, Portugal, 2 a 7 de novembro de 1994, adotam a presente carta, entendida como um conjunto de princípios fundamentais da comunidade dos espíritos transdisciplinares, constituindo um contrato moral que todo signatário desta carta faz consigo mesmo, livre de qualquer espécie de pressão jurídica ou institucional. Posso fazer uma sugestão de releitura dessa carta, para entender bem o que são esses considerando? Porque todos são um considerando são uma frase meio pela metade, né? Então, a minha sugestão é que a gente leia todos considerando com essa parte final, tipo assim, considerando que a proliferação atual das disciplinas acadêmicas e não acadêmicas conduz a um crescimento exponencial do saber, o que torna possível uma visão global do ser humano, os participantes do primeiro Congresso Mundial, que daí vai fazendo mais vai fazendo sentido. Mais um por um. Eu deixo isso para vocês, só para dizer para vocês que ali no início da aula, o início da aula sempre é um momento importante. A gente acha que aquilo ali é enrolação, mas não, tá certo? Surgiu uma ideia que era nós fazermos um evento, né? Dia 6 de novembro, né? Para comemorar os 20 anos. Mas o senhor foi lá nesse evento? Não, mas eu lá foi o primeiro, mas eu organizei o segundo Congresso Mundial, que foi aqui em 2005. Foi aqui? Sim, em Espírito Santo. Então assim, eu assinei essa carta. Então, o que está me vindo a ideia aqui, Fernanda, é que a gente faça um eventozinho simples, modesto. Dia 6 de novembro. Cerimonial. É uma quinta-feira, pode ser uma sexta, mas sabe para quê? Pra ler, antes de Assinar. tudo. Para vocês assinarem e levarem a carta assinada com vocês. Fazer o nosso pacto. Eu acho muito válido. Nossa, É legal. simbólico e É bem legal. Daí tu imprime uma, não assim tão pequenininha quanto essa, mas imprime e as pessoas vão assinando, tá certo? Ali naquele original. E aí depois você escaneia, cada um fica com a sua cópia. Nossa, super E ideia. ter a apresentaçãozinha. Não, e aí teria as apresentações para marcar, digamos, o engajamento, tá certo, de cada um. Bom, amigos, então vamos acelerar agora, eu não vou estar dando muito comentário, mas enfim, é isso aí. Herói, você pode ler o artigo primeiro? Toda enquanto educativa de reduzir o ser humano é uma definição a fim de desenvolvê-lo no meio de estruturas formais, sejam quais forem, é incompatível com a visão transdisciplinar.
Tiago, relê? Toda e qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e de dissolvê-lo no meio de estruturas formais, sem quais forem, é incompatível com a visão transdisciplinar. Comentários? Não cabe reducionismo transdisciplinar. Não cabe e enquadramento. Por exemplo, você é uma freudiana. Não cabe. Não, você está fazendo isso porque Freud falou. Entendeu? Ah, você é de esquerda, então não. Não, você é de esquerda rachada, você é marxista. Ah, você é muito alterna de esquerda, então. Não. Feminista. Não. Não, você é feminista. Entendeu? Você coloca transdisciplinaridade no Congresso de Relações Internacionais. Não cabe. Não cabe. Relações internacionais. Você é um trans, não cabe. Não cabe. E o Basarab, na verdade, fala disso, né? Ele fala da importância de tu assumir a transdisciplinaridade também como um método, porque infelizmente somente assim tu vai conseguir entrar ali dentro, né? Então, tipo, como foi que disseram? Tipo, não desista, porque, tipo, não perca as esperanças, porque a ciência, ela é rígida e ela é má. É bem assim, tipo, não que ele valorize isso, entendeu? Mas é pra, tipo, te motivar a não desistir. O Nobel lá que recebeu o Bósforo, Nobel da Física, que descobriu lá o Bósforo de Higgs, eu li no Facebook, você viu aquilo? Que você compartilhou. Que até ele fala que as pesquisas dele lá na universidade dele era visto como um cachorro vira-lata, assim, que não produzia, não tinha muito, assim, valorização científica, acadêmica, né? Mas você vê que o potencial que estava ali, né? Tipo, o cara acabou descobrindo. Tá. Bom, gente, então aqui nós temos o primeiro artigo, a transdisciplinaridade, ela vai se afirmar em todo o método do Morin que a gente viu. Todo o esforço do Morin foi para que nós não reduzimos a nós mesmos, não reduzir a natureza, não reduzir as coisas. A irredutibilidade do ser, a irredutibilidade da natureza. Ou seja, vamos ter que encontrar outras formas de nos referir às pessoas e às coisas e à natureza. Porque a redução é a forma cognitiva com a qual eu me despreocupo com as coisas e aí não posso ser bárbaro. Então é isso, o primeiro artigo. É bonito isso, da gente entender essa dimensão. Agora, Tiago, lê o segundo. O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas diferentes, é inerente à atitude transdisciplinar. Toda tentativa de reduzir a realidade a um só nível, regido por uma lógica única, não se situa no campo da transdisciplinaridade. Heródoto, relê esse aí, por favor, o artigo 2. O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas diferentes, é inerente à atitude transdisciplinar. Pela tentativa de reduzir a realidade a um só nível, rígido por uma lógica única, não se situa no campo da transdisciplinaridade. Comentários, exemplos? É parecido com a É muito parecido com o similar. Só a nível. Só que mais detalhes. Vai. Continua. Não, é similar ao primeiro, só que mais Sim. explicado. Claro, aqui ele está indo de forma mais precisa. Ele está dizendo que uma nação não pode ser só vista do ponto de vista econômico. Que bobagem é essa? Que redução, é só economia, só economia. Aqui, o importante daqui é que se reconheça os outros níveis. Uma lógica única. Então, que o humano é matéria, é racional. O humano é racional. Só isso. Então Eu acho que esse é um comentário interessante porque eu fiz direito também, né? E minha primeira aula do direito eu aprendi, né? Ali.
que existe um conflito disciplinar entre direito e economia que diz quem é que vem primeiro nas relações humanas. Entendeu? Então tem gente que diz, vários economistas, a economia ela é primordial nas relações humanas, porque existe a necessidade, né? E no direito diz que o direito ele é primordial às relações humanas, porque sem